Terceira teoria evolucionista, a chamada teoria sintética da evolução, a que é mais aceita hoje em dia em século XXI. Tudo bem? Neste exato momento nós estamos observando tudo sob o ponto de vista do neodarwinismo. Mas vamos lá, para chegar no neodarwinismo nós observamos que ou seja, os novos Darwins, os cientistas que se basearam em seleção natural, também adquiriram novas informações, principalmente através da genética. Então, resumindo aqui, para o neodarwinista, ele precisa de 4 pontos importantes para observar o processo de evolução, que no caso seria seleção natural de Darwin, porque eles são darwinistas, ok? Só que agora o ponto mais importante é que essa informação ela não é mais observação do indivíduo. Os neodarwinistas eles observam a característica ou a informação genética. Então não interessa mais o indivíduo. O que interessa é que tal característica está ou não sobrevivendo a determinado ponto, está relacionado com a genética. Tanto é que é muito trabalhado a ideia de mutação. Galera, lembra, mutação é um erro e ela ocorre ao acaso. Não dá para a gente dizer que eu premeditei esse erro, eu queria essa mutação. Não. Se eu premedito ou se eu preparo, eu faço tal informação, existe uma recombinação, que é um outro ponto que a gente vai trabalhar daqui a pouco, ok? Mas de imediato lembre da mutação. Primeiro ponto, seleção natural em relação à característica. Segundo ponto, mutação, direcionado pela genética. Terceiro ponto, nós temos agora a ideia de um fluxo genético e a migração. Vamos começar pela migração. É a ideia de que determinadas informações vieram ou foram para um outro lugar. Por exemplo, Brasil 1500. Os portugueses vieram para o Brasil trazendo a característica do homem branco, português, europeu, para se misturar com o ameríndio, o indígena brasileiro, o americano. Ok? Mas também trouxeram, por exemplo, a característica do homem negro africano para o Brasil. E hoje em dia nós temos o que aqui no Brasil? Nós temos aqui uma chamada miscigenação. Nós não temos apenas o negro, o branco, o índio. Nós também não temos mais o antigamente falado mameluco, mulato, cafuso. Hoje nós temos o pardo, que é a mistura de um monte de coisa que nós temos aqui no Brasil. Miscigenação. Isso é a migração, tá? Só recapitulando, migração. O que é o fluxo gênico? É a possibilidade de que determinado gene ou uma característica ele possa ir e voltar de determinado ambiente. Seria a ideia de que determinados animais, determinadas espécies, eles possam ir a outros ambientes, ir e voltar, e aí dois grupos em dois ambientes diferentes possam cruzar essas informações. Isso se chama fluxo gênico. Ok? Quarto ponto, nós temos que observar a chamada oscilação genética, também conhecida como deriva genética, mas que vai aparecer na prova de vocês como fatores ambientais. E até mesmo dentro da ecologia, nós podemos chamar isso de fatores ou componentes abióticos, aqueles que vão influenciar sob o ponto de vista da vida, ou seja, se eles vão permitir a vida ou vão eliminar a vida. Agora, permitir ou eliminar parece seleção natural e tem a ver com seleção natural. Só que agora a gente observa isso sob um ponto de vista estatístico. Tanto é que na prova de vocês pode aparecer lá a ideia da chamada, na verdade, o chamado gargalo de garrafa ou efeito bottleneck. Seria a ideia de você pegar uma garrafa, virá-la, o gargalo ficar para baixo, tem várias bolinhas, branca, preta e algumas poucas vermelhas, e você pensar na probabilidade de qual bolinha tem maior ou menor probabilidade de sair da garrafa. Se você pensar, por exemplo, na branca e nas pretas, que tem o mesmo número e é bem maior, a probabilidade é maior para elas. E as vermelhas seriam um número menor, seria a menor probabilidade de sair da garrafa. Mas, lembre-se, como já diz um amigo meu, vagabundo é bicho de sorte. De repente a vermelha, que tem a menor probabilidade, ela pode sobreviver. Vamos dar um exemplo mais ridículo aqui, mas você vai lembrar. Manny, mamute, o Diego, que é o tigre de dente de sabre, e o Cid, que é a preguiça.
O Manny é o mais forte, o Diego é o mais feroz, o mais rápido, mas quem está vivo até hoje? O Cid. Então pensa nisso, isso é uma questão estatística, é a ideia da frequência dessa característica em determinado ambiente. Oscilação genética, deriva genética ou efeito gargalo de garrafa. Fica a dica para você. E se você chegou até aqui, meu agradecimento de coração. Fico feliz por você, acompanhou todo o raciocínio, espero eu, e que tenha grande sucesso. Agora, vai lá, deixa seu like, se inscreva e compartilha. De repente pode ser ajuda tanto para você quanto para os seus colegas. Não se preocupe que na concorrência a seleção natural vai se encarregar de separar quem é quem. Ok? Um abraço!